Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, como eu havia prometido no primeiro vídeo que eu fiz sobre minha primeira experiência com o Santo Daime, se vocês quisessem eu faria o segundo vídeo com a minha segunda experiência, né? Então aqui estou para contar a minha segunda experiência, que foi extraordinária, maravilhosa, incomensurável, inexplicável, mas eu vou tentar explicar assim com o que eu consigo, como que foi a experiência, no que eu consegui passar para vocês assim o máximo de verdade possível daquilo que eu vivi lá, sabe? Porque foi muito intenso assim. Então, vou direto ao assunto novamente, né? Eu fui no Santo Daime lá para ter a segunda experiência. Aí fui, tomei a primeira dose, que parecia assim mais ruim ainda do que a primeira. Parecia que tava mais forte, não sei, tava mais ruim mesmo, sabe? Tomei 2 golinhos assim. Da primeira vez eu tinha tomado uma vez só. Tomei 2 golinhos assim e bem ruim mesmo, sabe? Aí fui lá pro meu lugar, lá pra minha cadeira e fiquei esperando, né? E eu tava ali esperando acontecer o que não tinha acontecido da primeira vez, né? Falei, não, vou me entregar, né? Eu vi muitos vídeos que você tinha que se entregar e tal. Da primeira vez eu resisti, né? Aí eu pensei, dessa vez eu vou me entregar mesmo, sabe? E fiquei ali. E daí passou uma hora, eu acho que uma hora mais ou menos, não tinha feito efeito ainda. Aí o pessoal já tava na fila para tomar a segunda dose, né? E eu esperando a minha vez ali. E nisso que eu tava esperando para tomar a segunda dose, começou a fazer efeito. A primeira dose começou a fazer efeito, eu vi que tava diferente, eu já achei que eu não ia conseguir chegar na fila para tomar a segunda dose. Mas enfim, eu consegui chegar, tomei a segunda dose. E aí fui pro meu lugar, né? E fiquei ali. Da primeira vez eu não tinha conseguido me concentrar porque tinha muita gente passando. E dessa vez não. Eu sentei na última fileira, daí atrás de mim não passava ninguém. E aqui na frente também estava bem pouco movimento, então eu consegui fechar os olhos e consegui viver aquilo ali, sabe? E aí só deu tempo mesmo de eu tomar a segunda dose, voltar pra cadeira, encostei assim, né? E me soltei, daí veio aquele momento de morte novamente, aquela sensação de que eu ia morrer, sabe? Mas eu sabia que se eu passasse por aquele processo de morte, eu ia conseguir ter as minhas respostas, eu ia conseguir entrar, fazer esse mergulho interior que eu tanto queria. Então eu aguentei firme ali, me soltei, e é horrível, assim, é a impressão que você tem de que você vai morrer, assim, literalmente, mas você não morre, tá? É só aquela sensação ali. É como como que eu posso explicar? O seu corpo ele começa a amortecer, assim, você começa a sair de você mesmo, sabe? Então é uma sensação ruim, sabe? Uma sensação de morte, como eu falei, não tem outra palavra para definir o que a gente sente ali no momento. Isso durou ali, acho que não durou muito, foi meio até que rápido, eu acredito que uns 5 minutos desse processo de morte ali que eu tive. E aí eu comecei a acessar a minha primeira cura, e a medicina me trouxe, assim, a minha voz interior veio falando comigo, você veio aqui para curar, então vamos começar esse processo de cura. E aí veio uma pessoa que faz parte da minha vida, né, de alguma forma, e eu não conseguia ter acesso a essa pessoa, porque eu tinha uma barreira e eu não sabia o porquê que eu não conseguia ter acesso a essa pessoa da maneira que eu queria, sentimentalmente falando, sabe? Eu não conseguia e eu precisava ter acesso a essa pessoa, porque não tinha como ser feliz sem isso. Ela faz parte da minha vida. E aí ali veio, sabe, a medicina vinha e jogava, né, ó, essa pessoa, até quando, né, você vai ficar rejeitando isso, você vai... E aí me mostrou ali do jeitinho dela, todo especial, que me convenceu de que aquilo que eu sentia ali, ó, não valia de nada e que eu precisava liberar aquilo. E aí eu fui, liberei aquilo e daí eu fui elevada, assim, para uma frequência maior, sabe, onde eu sentia paz, onde eu senti o alívio daquele trauma que foi curado ali, sabe? Não foi me mostrado o motivo, porém foi curado, né? E isso que importa. E aí, só sei que a medicina ela é muito esperta, assim, muito inteligente. Ela vai lá no teu ponto fraco pra falar, ó, cura isso aqui, ó. Vai lá no teu ponto fraco e pega, ó, é assim que funciona. Não tem como explicar, só sei que ela me convenceu, assim, plenamente de que eu não podia mais continuar naquilo, sabe? Foi incrível. E essa experiência por si só já teria valido tudo, sabe? Porque daí passou e eu tive um momento ali de lucidez, não é lucidez, a gente fica lúcida o tempo todo, mas um momento assim de que eu abri o olho ali e tinha passado aquela parte daquele tratamento específico, sabe? E aí
eu falei, acho que passou o efeito, né? Não tem mais nada, mas já valeu, né? Pelo menos uma cura ali eu obtive, que foi muito importante pra mim. Só que engano meu, né? Porque da outra vez passou o efeito e não voltou mais, eu achei que ia ser igual, mas não foi. Mal eu sabia que ali tava só começando o que eu ia passar ainda. E aí eu fiquei assim, acho que 1 minuto mais ou menos, e aí de repente a força veio com tudo novamente, me tomou de novo. E ali foi me mostrado a realidade do que eu queria saber. Eu queria saber como eu cocrio a minha realidade, como Deus funciona, como o universo funciona, o que é a verdade. Eu queria saber a verdade sobre tudo, sabe? Eu queria saber da verdade, eu estava em busca da verdade, porque eu já fui evangélica, sabe? Então ali eles passam uma verdade, a verdade deles pra gente, mas não, eu queria encontrar a minha verdade, sabe? Eu sabia que ali eles tentavam passar, mas que faltava algo que era muito mais profundo do que aquilo que eles tentavam ensinar a gente, sabe? E eu sentia que a verdade não era só aquilo ali, ou que estava distorcida aquela realidade que eles me passavam ali, sabe? Aí eu queria saber essa verdade, sabe? Aí eu tava também estudando física quântica e eu queria ver tudo, queria saber, sabe? Assim, como que era, que funcionava, né? E aí, quem é Deus, sabe? Meu primeiro questionamento veio. Quem é Deus, né? Aí vinha essa voz interior e falava assim comigo muito forte. Eu sou tudo que tem. Eu sou o tudo e o nada. Sinta o tudo. Aí eu fechava os olhos e sentia o tudo, né? Agora sinta o nada. Fechei os olhos e senti o nada, mas era a mesma coisa. Aí essa voz vinha e falava: tudo e nada é a mesma coisa. Tudo é uma coisa só. Não existe a separação. Isso é só uma ilusão que vocês têm de separação. Tudo é uma coisa só. Eu sou o alfa e o ômega. Ninguém existiu antes de mim, nem vai existir ninguém depois de mim. Tudo começa e termina em mim. Só que tudo muito profundo, eu sentia, eu não só sabia disso, dessa verdade, eu sentia essa verdade, sabe? Isso que é o mais incrível, você sente, a sua consciência está expandida ali, você sente aquilo que é falado, não só mentalmente, você é aquilo, sabe? E aí eu pensei, nossa, eu sou tudo que existo, então, e que chato, né? Ó o ego, que chato. Se só tem eu, né? Que existe é chato. Sim, é chato, tanto é que você inventa drama, você inventa história, você inventou um personagem com o seu nome, com o seu CPF, para você poder se distrair, mas isso é só um personagem que você inventou. Você tem medo de morrer, tem tanto medo, mas você sequer existe, você é só uma criação da sua própria mente. E ali foi falando assim, sabe? E me mostrando uma verdade atrás da outra. E eu via tudo energia, como a física quântica fala, tudo é energia. Eu via as ondas, assim, tudo colorido, sabe? Só energia. Ali onde eu tava não tinha matéria, era só energia mesmo. Tudo energia, do jeitinho que a física quântica fala, sabe? E aí, tipo, eu achava aquilo tudo muito incrível. E aí, às vezes, eu ria e falava, nossa, era tão fácil, como que eu não sabia disso antes, né? E eu sentia tudo aquilo, né? Enfim. E aí, você quer saber como criar a sua realidade? E agora você sabe. Então, por que você não inventa uma história melhor? Não cria um personagem melhor para esse nome, esse CPF que você tem? Conta uma história melhor para sua vida. Não tenha tanto medo da vida, seja mais leve. Seja mais leve, não leve a vida tão a sério. Você está vendo que nada disso aqui existe. Tudo isso aqui é fruto da tua imaginação. É você que criou isso. Então, se você pode criar isso, você pode melhorar. Você quer ser mais rica? Quer ser mais abundante? Eu tenho isso para você. Você tem tudo que você quer nas suas mãos. Só que olhe para o teu interior. O que você sente importa mais do que aquilo que você tem. Aquilo que você sente é muito mais importante do que aquilo que você tem. Então, seja aquilo que você quer ser. Você tem tudo que você precisa. Você quer mais riqueza? Eu tenho. Eu sou abundância. Porém, eu quero que você olhe para o teu coração e veja se você está feliz do jeito que você está. É isso que importa. Então, eu recebi muita lição ali, sabe? Muita coisa assim que... é muita coisa, assim. Então eu vou tentar passar aqui pra não ficar muito longo o vídeo, bem resumido, assim, que é muita coisa. Tem coisa que eu ainda tô me lembrando. Faz quase uma semana que eu tomei e eu ainda tô lembrando de algumas coisas, sabe? Mas foi muito profundo assim mesmo, sabe? E aí ali
quando estava encerrando essa parte de como me foi mostrado a realidade, sabe? Aí eu vi o diabo, que nem eu falei pra vocês no primeiro vídeo, né, que eu ia contar o que ele disse. Contei já o que Deus falou comigo, né? E aí eu vi ele, né, do jeito que a igreja me passava, né, antigamente. E aí ele tava ali de vermelho, com chifre, tudo daquele jeito, jeitinho que a igreja desenha ali pra gente, né? Porque a gente tem aquele medo, né? Eu tinha medo quando ia pra igreja, eles fazem você ter muito medo do diabo, né? Ai, porque o diabo isso, o diabo fez aquilo, e tudo é o diabo, né? E eu tinha medo, né? Agora não tem mais, mas na época eu acreditava. E aí ele apareceu e eu falei, você existe? Aí ele olhou pra mim e falou assim, depende. Se você acreditar que eu existo agora. Se você não acreditar, eu não tô aqui. Tudo vai, ele falou pra mim, daquilo que você acredita. Tudo que você acreditar, pra você é verdade, ponto final. É você que cria a tua realidade. O diabo me falando isso, né? Só que eu não tinha medo, só que em volta dele tinha uma escuridão, assim, uma sombra, sabe? E eu tava do lado de fora observando ele. E aí eu falei, não, se é assim, então faz tempo que eu não acredito mais em você, né? Então eu não existo. E daí eu saí daquela situação ali, sabe? E daí fez um silêncio muito grande. Daí eu falei, nossa, que silêncio estranho, né? Porque daí a minha mente parou de tagarelar, a minha consciência não falou mais comigo, deu uma pausa, assim, um silêncio meio suspeito, assim, sabe? E aí ali começou um outro processo. Eu fui levada para um outro lugar, para uma outra, não sei como dizer, não um lugar físico, mas foi uma outra frequência que eu entrei. E ali começou a outra parte do processo, que foi as minhas curas. E ali foi muito profundo, porque eu não só vi as dores das pessoas que eu amo, quanto eu senti as dores delas. Eu senti as expectativas delas sobre mim. E a primeira delas foi o meu marido, né? Eu era ele, não tem como explicar, mas eu era ele, eu sentia como ele e eu pensava do jeito dele, eu era ele. E ali eu coloquei a mão na cabeça assim, o físico era ele também, e eu colocava a mão assim na cabeça e pensava do jeito que ele pensava, sentia o fardo que ele estava carregando nas costas, sabe, da responsabilidade de ter uma família, de ter que sustentar a família e de ter que ser forte o tempo todo. E eu senti, sabe, aquele peso sobre ele, aquela responsabilidade que ele acha que é só dele, sabe. E aí tinha uma outra questão de uma dor que eu senti, que ele sente que é eu que causo nele, que causava pelo menos, né? Essa dor nele ali foi mostrado e eu chorava, chorava. O chão, assim, ó, ficou alagado de lágrimas, de tanto que eu chorei naquele momento ali, foi o que mais durou. Ali eu pude sentir tudo que ele sente, todos os dramas dele, os pensamentos dele, eu senti, sabe? Os principais dramas que ele tinha, as dúvidas, tudo eu senti ali, sabe? E aí foi muito profundo, é só vivendo para saber. Tô tentando explicar aqui, mas é só vivendo para saber. Então, passou essa parte dele, aí veio a minha mãe. Não fui criada pela minha mãe, eu fui criada pelos meus avós. Teve todo um acontecimento lá no passado. E, enfim, eu não fui criada por eles. E a minha mãe, eu senti a dor da minha mãe, a dor que ela carrega. É muito difícil ser a minha mãe, é muito difícil ser a minha mãe. Ela carrega uma dor por ter se afastado de mim. Ela carrega um fardo muito grande, uma culpa que derruba ela. Eu tava assim, ó, eu tava assim, com aquela culpa que ela carrega, e eu senti a culpa dela, e é horrível ser ela, sabe? Eu até falei com ela depois e pedi para ela eliminar essa culpa, porque ela não se perdoava, ela não se perdoa por isso. E enfim, aí eu conseguia meio que conduzir ali, sabe, para onde eu queria ir. E teve um momento que eu consegui também sentir como o meu pai sente, sabe? E a angústia por ele ter me deixado não é tão forte quanto da minha mãe. Porém, ele também sente, sabe? E ele tem, eu vi os pensamentos que ele tem sobre mim. Eu pensei, assim, os pensamentos dele, sabe? Eu era ele. E eu penso, os pensamentos dele é de difícil acesso a mim hoje, porque ele tem um monte de reserva, com medo mesmo de chegar até mim hoje, sabe? E eu vi tudo isso nele. Aí apareceu o medo do meu filho, sabe? Meu filho tem 13 anos e eu era ele. E ele tava ali num quartinho escuro e ele esfregava a mão assim, e eu esfregava a mão porque eu era ele. Então, aí ele falava, eu tenho muito medo de perder a minha mãe. Se minha mãe morrer, eu não tenho mais ninguém. Eu tenho muito medo, eu tenho muito medo.
eu tenho muito medo. E ele esfregava as mãos e eu esfregava as mãos porque eu era ele, e daí eu sentia o medo dele, sabe? E aí passou essa parte do meu filho, aí foi pra minha filha mais velha, e eu senti o que ela sente, sabe? A necessidade que ela tem que eu aprove, da minha aprovação em relação a ela, a necessidade que ela tem de me agradar e de não me decepcionar. Eu passei por isso também, sabe? Aí eu vi assim um sentimento de outras pessoas também em relação a mim, pessoas que nem são da família, mas que eu precisava entender, sabe, certas atitudes delas em relação a mim. Tem uma certa pessoa da minha família que eu senti o ódio que ela tem por mim, e o ódio, ela é uma energia escura, e esse ódio assim subia dentro de mim, aquele ódio que essa pessoa sente de mim, e é uma pessoa que eu gosto, sabe? É uma pessoa que eu gosto, que eu tenho uma admiração. E eu sentia aquele ódio, uma substância escura, assim, que tomava conta dessa parte do abdômen, sabe? E de uma outra pessoa sentia inveja. A inveja, ela dói todos os ossos, assim, todos os meus ossos doíam, sabe? A força da inveja de uma outra pessoa também. E eu pude sentir pessoas mais distantes, assim, para que eu possa compreender o que elas sentem por mim e certas atitudes delas em relação a mim, sabe? Então foi um tratamento, assim, que uma vida inteira de terapia não teria curado, que foi curado naquele momento. Então eu recebi muito, a medicina me deu muito mais daquilo que eu precisava. E voltando um pouco lá, que eu acabei esquecendo de falar, porque é muita coisa, na parte que estava sendo me mostrada a verdade, eu ia vomitar, tá? Eles dão um saquinho assim pra gente saber, aí eu ia vomitar. E aí vinha muita verdade sobre como é a vida, como funciona o universo e como é Deus. E aí, quando eu ia vomitar, vinha essa força interior e falava: você não queria a verdade, agora você não aguenta isso, vomita. Vomita porque você não aguenta a verdade. Aí eu não vomitava, daí passava, sabe? Aí eu falava: não, manda mais verdade. Por enquanto eu tava aguentando, né? Aí a medicina falou: então não é, tudo é sobre o quanto de verdade você aguenta. Você quer expandir sua consciência? O conhecimento é infinito, você pode expandir o tanto que você quiser, sempre vai ter uma verdade além da verdade que você tem hoje. Então, assim, tudo é sobre quanto de verdade você aguenta. Aí ali me foi revelado também algumas coisas que eu tinha vontade de fazer e que não fazia, não saía aqui da minha cabeça, que era pra mim fazer. Inclusive esse vídeo que eu tô fazendo foi uma revelação ali que a medicina me deu para que eu fizesse o vídeo e passasse para vocês o que eu tô passando agora, sabe? E aí, tipo, eu adquiri muito conhecimento, só que eu não tava externalizando isso, sabe? A medicina me mostrou, você precisa externalizar. Não adianta você só ter um conhecimento para você. Você tem que expandir esse conhecimento para fora, para as outras pessoas também, sabe? E é o que eu tô fazendo aqui agora, sabe? Com as minhas imitações, estou iniciando agora, mas eu pretendo dar sequência nisso, assim, da forma que me for conduzido, sabe? Bom, aí, voltando à situação dos traumas, eu me vi assim no meu dia a dia, né, fazendo as minhas coisas e meus dramas foi mostrado e ele falava: aquilo ali não é você, sabe? Você é consciência por trás dos seus dramas, é consciência por trás de, né? Largue isso, deixa isso de lado, sabe? Tira a barreira. Eu vi uma barreira no meu coração em relação ao meu marido, sabe? Era tipo uma casca assim que tinha no meu coração. E não era só no meu coração, tomava conta em volta assim de mim, sabe? Aquela casca, e falava: ó, remove essa barreira, porque o seu marido ele só quer te amar e ele só quer ser amado, e você não deixa. Tira essa barreira de traumas que você viveu, isso já não existe mais, isso aí é tudo imaginário. E aí eu tirei aquela barreira, assim, sabe, para poder deixar fluir, e daí as coisas iam se encaixando, iam melhorando ali, sabe? Aí teve uma hora que eu fui pra minha infância e falei de um bullying que eu tinha sofrido, e daí a medicina mostrava: não é você, aquilo ali foi um personagem que você criou, entenda, não é você. No final das contas, você é pura consciência, isso aí é tudo ilusão. E foi me falando muita coisa, assim, sabe? E foi curando. Curei um trauma também de quando eu tinha 12 anos lá, com uma pessoa da família, um trauma bem forte, assim, sabe? Que eu não vou especificar aqui, mas foi curado um trauma com uma pessoa da família que já é falecida, assim, e que tinha deixado uma marca, sabe? E eu achei que tinha perdoado e ele não tinha, mas
eu vivi o que ele viveu no momento, eu senti como ele sentiu e eu consegui perdoar agora, sabe? E aí, depois de ter passado por tudo essa situação, assim, de sentir a dor do outro, de sentir, de saber o que o outro pensa em relação a mim, foi muito mais fácil, sabe? De poder entender as pessoas. Tem pessoas que eu não precisava perdoar, mas que eu precisava entender o lado delas, né? E foi o que aconteceu. E aí, passou essa parte. E aí teve uma hora que eles pediram pra todo mundo levantar pra cantar um hino, né? Que às vezes eles fazem isso lá. E aí eu tava tonta ainda, sabe? Já estavam finalizando, tava nos momentos finais ali da cerimônia. Todo mundo já tava bem e eu tava ali ainda nos meus processos ali, sabe? Não queria sair dali. E aí pediram pra levantar, eu tava meio tonta e eu fui levantar, né? Aí veio essa voz interior e falou: isso, levanta. Faz como você sempre fez, sabe? Faz do jeitinho que as pessoas esperam de você. Você sempre faz o que as pessoas esperam de você porque você quer ser aceita, você quer agradar, você não vive a tua vida, você quer viver para agradar os outros. Aquilo foi como uma paulada na minha cabeça, né? Aí eu peguei e voltei de novo, né, pro meu lugar. Voltei de novo ali, fiquei sentadinha ali, sabe? E daí nisso, eu ali na força e já estavam dando ali as considerações finais ali, sabe? Eu tava no meu processo ainda. E aí foi onde aconteceu o mais incrível de toda a cerimônia, assim, pra mim, que foi a parte que eu elevei a minha frequência, acho que no nível muito alto, assim, e aí eu comecei a ver tudo colorido, eu vi as mandalas eram grandonas, assim, sabe, e vinham com aquelas cores intensas, aquelas cores vivas, e eu entrava, assim, entre as mandalas, sabe, e daí aquele canto que eles estavam cantando ali, e aí eu pensei na música, e eu era a música, eu sentia como a música, sabe? E eu via a cor da música e eu tomava conta daquele salão, eu estava em todos os lugares e aquela música entrava dentro de mim e ela, ao mesmo tempo que ela entrava dentro de mim, eu era ela, eu que estava ali, eu que era a música. E aí tem um chacoalhinho que eles usam lá, né, no Céu da Nova Vida, que eu não sei o que tem lá dentro, parece uma areia, assim, sabe, pelo barulhinho, assim, eles ficam com aquele chacoalhinho fazendo assim, e aí eu era aquele produto que estava dentro do chacoalhinho, assim, sabe, e eu sentia como aquele produto, assim, sabe, é muito interessante, foi muito legal, assim, saber que ali, que eu sou o todo, sabe, e que a gente é um, sabe, que existe só uma consciência ali, eu tive certeza que só existe uma consciência e que ela tá se experienciando aqui no nosso corpo humano. Ali eu tive certeza disso, sabe, não tenho mais dúvida, se tinha alguma dúvida, acabou ali, sabe, porque eu era tudo que tinha. O que eu quisesse ser ali, sabe, daí eu pensava assim, ai, como é bom ser a música, eu queria ser a música para sempre, porque era uma sensação muito boa, sabe. Aí nisso, eu olhava para as pessoas, todo mundo era lindo, tudo era perfeito, parecia que a vida era perfeita, sabe? Tudo era perfeito. E eu queria tanto sentir essa perfeição, sabe, que é criada por Deus. E aí eu vi assim, eu senti uma paz muito grande, um silêncio, uma paz. E aí eu queria ver como era a paz. E aí apareceu a cor, né, da paz para mim e ela era uma fumacinha assim de um cinzinha bem claro, sabe? Um branquinho acinzentado, um cinza esbranquiçado, como uma névoa transparente, e tomava conta daquele lugar e das pessoas, sabe? E eu conseguia ver a paz, eu não só sentia ela, como eu via e eu era a própria paz. Então é surreal, assim, uma experiência que eu nunca vou esquecer na minha vida, eu nunca vou esquecer. Então, assim, se você pretende ir, sabe, tipo, não vou falar vá, sabe, mas se você decidiu por você mesmo de ir, se entregue. Vá assim de coração aberto, porque tudo que você tem dentro ali vai expandir, sabe? Então, se você é uma pessoa muito terrena, muito apegada às coisas materiais, não acredita em nada, possivelmente a sua experiência ali vai ser de acordo com aquilo que você acredita ali que está dentro de você, sabe? Então, e quanto mais profundo você está indo em autoconhecimento, mais coisas vão ser reveladas ali para você, através dessa medicina, né? Porque eu não falei no início, mas ela libera ali o DMT, né? Que é uma substância que nós já temos no nosso organismo, então não é de fora, ela só expande aquilo que já está dentro. E o DMT, né? Pelo algumas coisas, alguns vídeos que eu li, alguns estudos que foram feitos, mas nada é comprovado ainda. Mas acredita-se que essa substância, ela é liberada somente
da mulher quando ela está em trabalho de parto, no seu nascimento e na sua morte. Então, quando essa substância é liberada, você tem essa sensação de morte realmente e de nascimento, porque ela só é liberada, segundo o que eu li, né, e o que eu ouvi, ela só é liberada nesses momentos. Então, é algo bem forte mesmo. Se você tem que ter coragem para ir, tem que ter coragem para se conhecer, sabe? Porque é forte, é profundo. E é uma mudança de antes e depois da medicina. Talvez não seja para todo mundo, mas para quem realmente quer compromisso, é um compromisso que você assume com você mesmo, que não tem nada assim que se compare. É um compromisso que você vai assumir com você mesmo, assim, ó, que não se compara a nada. Não vi nada parecido, sabe? Do que essa medicina. Para quem realmente quer. Agora, para quem quer, tem uma curiosidade, pode até ir. Mas, porém, a experiência pode não ser lá tão satisfatória, né? Porque existe uma diferença do que você vai buscar lá e do que está dentro de você. Se você é uma pessoa muito triste, tem muitas tristezas dentro de você, aquilo vai ser expandido, mas não para o teu mal, para você realmente olhar para aquilo, sabe, para ser curado. Então tudo ali é para o seu bem, independente daquilo que você viva ali. E eu tô muito feliz, assim, por tudo isso que eu vivi. Devo ter esquecido de contar muita coisa, porque foi muita coisa. De repente, se eu lembrar de muita coisa, eu faço um outro vídeo com algumas coisas importantes que eu possa ter esquecido, né? Mas eu acho que o que eu precisava falar, o que eu precisava passar, que eu passei. Eu peço desculpa porque muitas vezes não tá olhando pra câmera, porque, tipo, eu tô contando, assim, da maneira mais empolgante que tá vindo de mim, assim. Então, às vezes, eu olho pros lados e porque eu fico lembrando do que eu vivi, né? Então, eu tô tentando passar essa experiência da forma mais profunda possível para que vocês possam sentir aí do outro lado, sabe? Como é que foi, como é que pode ser. Mesmo que seja inexplicável, eu fiz o meu melhor, né? E assim, gente, se vocês gostaram desse conteúdo, gostaram do que eu falei aqui, se inscrevam no canal, eu vou trazer mais vídeos sobre autoconhecimento, sobre a expansão da consciência. Agora eu engatei e eu pretendo continuar assim, sabe? Dependo muito de vocês se inscrever e curtir para que eu dê sequência assim nesse trabalho. Estou fazendo uma formação também em terapeuta e eu quero fazer alguns vídeos também em relação a esse assunto. Eu tô fazendo uma formação que ela é diferenciada de todas as terapias que vocês já ouviram falar. Ela é uma terapia que não precisa a pessoa falar, né? Ficar falando nada sobre ela. Ela recebe uma cura ali dos traumas mesmo sem precisar abrir a boca, sabe? Então é bem interessante, assim. É uma cura lá no profundo. Não é só você ressignificar. Você realmente tem uma cura ali. Mas isso eu vou falar mais pra frente também. Aí eu vou falar também sobre a ressonância harmônica, né, do professor Hélio Couto, que foi através do caminho das palestras que eu comecei a fazer do professor, que eu comecei a expandir assim a minha consciência e chegar até o Santo Daime e a Ayahuasca. Foi através dessas palestras que eu senti o chamado e que a minha consciência começou a se expandir de uma forma assim inexplicável. Então foi tudo nesse ano agora de 2025. Tudo começou agora. E eu pretendo dar continuidade. E assim que eu terminar o caminho das palestras, eu quero pedir a minha primeira onda. Aí, se vocês tiverem interesse em saber mais sobre esse assunto, também deixe nos comentários. Deixe a experiência de vocês, se vocês já tomaram, como que foi. Se vocês pretendem tomar, quais são as dúvidas, o que eu puder responder, eu vou responder com o maior carinho. E o sentimento que eu saí dessa sessão, dessa cerimônia que eu fui agora pela segunda vez, foi de gratidão. Eu saí de lá, por mais que eu passei ali um monte de momentos complicados ali, eu saí de lá com uma sensação de gratidão. Gratidão, porque a medicina fez algo ali que... Só gratidão, sabe? Eu sentia muita gratidão. Eu sinto muita gratidão pelo que eu vivi. E eu vou encerrar esse vídeo assim com essa gratidão e que essa gratidão possa chegar assim até o coração de vocês. E beijo e até o próximo vídeo.